O milagre de Guilherme, quando a fé venceu a dor. Guilherme tinha apenas 7 anos, mas seus olhinhos já conheciam o peso do sofrimento. Há 3 dias, uma diarreia incessante o deixava fraco, desidratado, com febre alta e dores que o faziam chorar até perder as forças. Sua mãe, Dona Maria, uma lavadeira viúva que criava sozinha os 2 filhos, já havia gasto todo o pouco dinheiro que tinha em remédios da farmácia do bairro. O médico do posto de saúde, preocupado, disse que se o menino não melhorasse em 24 horas, seria preciso interná-lo, algo que Dona Maria não tinha como pagar. Naquela noite, enquanto Guilherme gemia de dor na cama de solteiro que dividia com o irmão mais novo, Dona Maria ajoelhou-se ao lado do colchão surrado e, com lágrimas nos olhos, sussurrou: "Meu Deus, se o Senhor existe, me mostra um caminho. Não aguento ver meu filho assim." Ela não era de frequentar igrejas, mas lembrava-se de uma vizinha, Irmã Clara, que sempre falava da congregação cristã no Brasil com tanto respeito que até os incrédulos paravam para ouvir. "Lá, Deus ouve", dizia ela. Na manhã seguinte, com Guilherme ainda mais fraco e a esperança se esvaindo, Dona Maria tomou uma decisão. Enrolou o filho em um cobertor, pediu ao vizinho para cuidar do caçula e, com o menino nos braços, caminhou até o pequeno salão da CCB, um prédio simples de alvenaria, sem luxo, mas com uma porta sempre aberta para quem precisava. Dentro do salão, tudo era quietude e ordem. Os irmãos e irmãs, vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social e calças compridas, cantavam hinos à capela, vozes unidas em harmonia pura, sem nenhum instrumento. O som era tão doce que pareceu acalmar até a agitação de Guilherme. Dona Maria, envergonhada por estar ali pela primeira vez e com roupas simples demais, hesitou na porta, mas uma irmã de rosto sereno aproximou-se, com um sorriso, indicou um banco na última fileira. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, mas cheia de bondade, dirigia a reunião. Ele leu um trecho da Bíblia sobre a fé que move montanhas e, em seguida, convidou os presentes a orarem. "Se há alguém aqui com uma necessidade, que se levante e peça a Deus com fé", disse. Dona Maria sentiu o coração bater forte. Não era seu jeito se expor, mas quando olhou para Guilherme, pálido e tremendo, não teve dúvidas. Com esforço, levantou-se, segurando o filho nos braços, e com voz trêmula, contou o que acontecia. Não houve alarde, nem palavras vazias. Os irmãos simplesmente se ajoelharam ali mesmo, uns ao lado dos outros, e começaram a orar. Algumas irmãs choravam, outras erguiam as mãos, mas todas clamavam com uma fé que Dona Maria nunca havia visto. "Senhor, toca neste menino." Ouvia-se entre as vozes. O ancião impôs as mãos sobre a cabeça de Guilherme e orou com uma autoridade que veio do fundo da alma: "Em nome de Jesus, esta doença sai agora. Que a saúde volte a este corpo, para a glória do teu nome." Guilherme, que até então só conseguia gemer, de repente abriu os olhos bem grandes. Dona Maria sentiu algo estranho: o corpo do filho, antes quente e mole, parecia estar relaxando. Os espasmos no estômago cessaram. Ela olhou para baixo e viu que a fralda, que há horas estava sendo trocada sem parar, estava seca. "Mãe, estou com sede", disse Guilherme, pela primeira vez em dias sem reclamar de dor. A comoção no salão foi instantânea. Alguns irmãos louvaram a Deus em voz alta, outros choraram. O ancião, com os olhos brilhantes, pediu que todos dessem glória a Deus pelo milagre. Dona Maria, atordoada, só conseguia abraçar o filho e repetir: "Obrigada, Senhor. Obrigada." Uma irmã trouxe um copo de água para Guilherme, que bebeu tudo, sorriu fraco, mas sorriu. A diarreia havia parado. A febre, baixado. Em menos de 1 hora, o menino que chegara quase desfalecido agora pedia para ir ao banheiro sozinho. Naquela mesma noite, Dona Maria e Guilherme voltaram para a reunião noturna. Desta vez, não como pedintes de um milagre, mas como testemunhas da bondade de Deus. Quando o ancião convidou os que tinham um testemunho a se levantarem, Dona Maria, ainda tímida, mas com o coração transbordando, contou tudo outra vez. Os irmãos ouviram em silêncio, muitos com lágrimas nos olhos, e ao final, entoaram um hino à glória a Deus nas alturas, com uma alegria que só quem viu a mão de Deus age assim pode entender. Nos dias que se seguiram, Guilherme recuperou as forças completamente. Dona Maria, que antes vivia amargurada pela pobreza e pela solidão, passou a frequentar a CCB com os filhos. Aprendeu que ali não havia lugar para ostentação, mas para uma fé simples e verdadeira.
Viúva, os irmãos a acolheram como família, ajudando com roupas, comida e, acima de tudo, com orações. Um mês depois, no dia do batismo nas águas, Guilherme, agora saudável e cheio de vida, foi batizado junto com outros novos convertidos. Quando saiu das águas, o ancião abraçou-o e disse: "Lembra, meu filho, Deus não só te curou do corpo, mas te deu uma nova vida. Agora, você é dele." Dona Maria, ao ver o filho tão feliz, entendeu que o maior milagre não fora apenas a cura física, mas a paz que agora habitava em seus corações. A lição que ficou. Anos depois, Guilherme, já um jovem, contava essa história para os novos irmãos da igreja. Ele sempre terminava com as mesmas palavras: "Muitas vezes, pensamos que Deus só age nos grandes templos ou com pessoas importantes. Mas ele se agrada dos corações humildes." Na CCB, não há show, não há fama, só há Jesus e um povo que acredita nele de verdade. Se você está passando por uma prova, não espere tudo estar perfeito para buscar a Deus. Vá como está. Ele te receberá. E assim, o testemunho de um menino curado de uma diarreia em um culto simples se tornou um lembrete para todos: os milagres de Deus não dependem de grandiosidade, mas de uma fé sincera. E na congregação cristã no Brasil, essa fé sempre encontra um lar. Naquela mesma igreja, anos mais tarde, uma irmã chamada Maria estava sentada nos bancos de madeira, ouvindo o testemunho de Guilherme com lágrimas nos olhos. Ela não era nova na fé, mas sua vida tinha sido uma batalha constante. Há meses, seu filho mais novo, Pedro, de apenas 5 anos, sofria de crises de asma tão fortes que os médicos já falavam em internações frequentes. As noites eram de angústia, com o pequeno lutando para respirar enquanto ela orava, desesperada, pedindo a Deus um sinal. Naquela tarde, depois do culto, Maria se aproximou de Guilherme e, com voz trêmula, pediu: "Irmão, você acha que Deus ainda faz o mesmo hoje? Que Ele pode curar meu filho como curou você?" Guilherme sorriu, colocou a mão no ombro dela e respondeu: "Irmã, se Deus curou o menino por causa da fé de uma mãe que não desistiu, por que não faria o mesmo por Pedro? Vamos orar juntos agora mesmo." Eles foram até o altar, onde outros irmãos já estavam em oração. As mãos se uniram, e os corações clamaram. Não havia microfones, nem câmeras, nem aplausos, só um povo simples, crendo que o mesmo Deus que operou no passado ainda operava ali. Maria chorou enquanto os irmãos oravam, e Pedro, que estava ao seu lado, respirava com dificuldade, mas ouvia tudo. Naquela noite, quando chegaram em casa, Maria colocou Pedro na cama como sempre fazia, mas dessa vez, algo era diferente. Ela notou que o peito do menino subia e descia sem aquele chiado assustador. Cautelosa, ficou ao seu lado a noite toda, ouvindo a respiração tranquila. Pela primeira vez em meses, Pedro dormiu sem tossir, sem se debater, sem precisar do inalador. No domingo seguinte, Maria voltou à igreja com Pedro no colo. Quando os irmãos o viram, correndo pelos corredores como qualquer criança saudável, muitos não acreditaram. Mas ele não estava doente, perguntavam. Maria, com os olhos brilhando, respondia: "Estava. Mas Deus ouviu nossas orações. Meu filho está curado." O pastor, ao saber do milagre, chamou Maria e Pedro à frente da congregação. Com a Bíblia aberta, lembrou a todos: Jesus disse: "Deixai vir a mim as criancinhas", Marcos 10:14. E aqui está mais uma prova de que ele não mudou. Na CCB, não precisamos de grandes espetáculos para ver a mão de Deus. Precisamos apenas de um coração que confia e de uma igreja que ora. Pedro cresceu forte, e Maria se tornou uma das irmãs mais ativas na igreja, sempre pronta a incentivar quem passava por provações. "Se Deus fez por mim, pode fazer por você também", dizia ela, com a mesma convicção que um dia ouvirá de Guilherme. E assim, mais uma história de fé se juntava às muitas outras na congregação cristã no Brasil, histórias que não estavam nos jornais nem nas redes sociais, mas que eram contadas de boca em boca, de coração em coração, provando que, onde há um povo que busca a Deus em simplicidade, os milagres nunca cessam. Porque na CCB, a fé não é teoria, é vida. E Deus, que não muda, continua agindo pelo seu povo. Anos depois, quando Pedro já era um jovem de 18 anos, forte e cheio de propósito, algo inesperado aconteceu. Ele começou a sentir dores fortes nas pernas, que com o tempo foram piorando. Os médicos, depois de muitos exames, deram um diagnóstico que abalou a família:
uma doença degenerativa rara, que aos poucos tiraria sua capacidade de andar. Maria, que já tinha visto Deus agir uma vez, não se abalou. Ela se ajoelhou ao lado do filho e disse: Pedro, você nasceu de um milagre. E se Deus te deu a vida quando tudo dizia que não, por que agora ele não poderia te sustentar? Pedro, mesmo com medo, assentiu. Ele tinha ouvido as histórias da igreja desde pequeno. Sabia que, na CCB, não havia problema grande demais para Deus. A notícia se espalhou entre os irmãos, e a igreja se uniu em oração. Não foi um clamor barulhento, nem uma campanha nas redes. Foi a mesma fé simples e sincera que sempre moveu aquele povo. Nas reuniões, os irmãos mais velhos colocavam as mãos sobre Pedro e oravam com lágrimas nos olhos, lembrando das promessas de Deus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre, dizia o irmão José, um dos anciãos, com voz firme. As semanas passaram, e as dores não melhoravam. Alguns, até mesmo dentro da família, começaram a questionar: será que Deus não vai responder desta vez? Mas Maria, com a mesma paciência de quem já tinha esperado por um milagre antes, respondia: Deus não está atrasado. Ele está preparando algo que ainda não podemos ver. Até que, numa tarde de sábado, durante uma reunião de oração, algo mudou. Pedro estava sentado na última fileira, apoiado em muletas, quando sentiu um calor estranho percorrer suas pernas. Era como se uma corrente elétrica suave estivesse restaurando cada fibra, cada nervo. Ele tentou se levantar, hesitante, e para surpresa de todos, ficou de pé. Firme. Sem dor. Sem tremores. Os irmãos começaram a chorar e a louvar a Deus em voz alta. Alguns se ajoelharam, outros ergueram as mãos. Não houve gritaria, não houve espetáculo, apenas a certeza de que, mais uma vez, Deus tinha ouvido o clamor do seu povo. Pedro, emocionado, olhou para Maria e disse: Mãe, você tinha razão. Deus não desiste da gente. Ela o abraçou forte, agradecida, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Não eram lágrimas de alívio, mas de gratidão por mais uma prova de que, na CCB, a fé não é apenas uma crença, é uma história viva, escrita todos os dias nos corações daqueles que confiam. E assim, mais um testemunho se juntava aos muitos outros. Não para ser exibido, mas para fortalecer a fé de quem ainda duvidava. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados para impressionar, são vividos para confirmar que Deus ainda fala, ainda cura e ainda transforma vidas. E enquanto houver um povo que ora com simplicidade e confia sem duvidar, ele continuará agindo, como sempre fez. Naquela mesma semana, a notícia do milagre de Pedro se espalhou pela congregação como um vento suave, mas poderoso. Não foi preciso nenhum anúncio oficial, as irmãs que haviam orado por ele no culto contaram às amigas, que contaram aos maridos, que compartilharam com os irmãos no trabalho. E assim, como um rio que transborda, a história chegou aos ouvidos de quem mais precisava ouvir, os que estavam desanimados, os que carregavam fardos pesados demais para carregar sozinhos. Entre eles estava Ana, uma jovem que há meses lutava contra uma doença que os médicos chamavam de sem cura. Ela já havia passado por várias igrejas, buscando uma resposta, mas as palavras de conforto que ouvia soavam vazias, como eco de algo que não alcançava seu coração. Até que, num domingo à tarde, enquanto caminhava devagar pela calçada perto do templo, ouviu duas irmãs conversando sobre Pedro. Você lembra daquele jovem que chegou aqui arrastando os pés, quase sem forças? Pois ontem eu o vi correndo no pátio da igreja, brincando com as crianças. Disse uma delas, com os olhos brilhando. Ana parou, como se uma mão invisível a tivesse segurado. Ela não conhecia Pedro, mas aquelas palavras acenderam uma pequena chama dentro dela. Se Deus fez isso por ele. No culto daquele domingo à noite, Ana entrou tímida, sentando-se num banco dos fundos. Não queria chamar atenção, só queria ver com seus próprios olhos. E então, quando os irmãos começaram a cantar o hino Glória a Deus nas alturas, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo: paz. Não era ausência de dor, não era a certeza de que seria curada na hora, era algo mais profundo, como se alguém lhe dissesse: você não está sozinha. Quando o pastor fez o chamamento para oração, Ana hesitou. Suas pernas tremiam, não só pela doença, mas pelo medo de se expor. Mas então lembrou das palavras que ouvirá na calçada: Deus não desiste da gente. Com lágrimas nos olhos, ela se levantou e caminhou até a frente, apoiada no braço de uma irmã que nem conhecia,
mas que sorriu para ela como se fossem amigas há anos. As mãos dos ancianos se estenderam sobre sua cabeça enquanto oravam. Não houve gritos, não houve teatro, apenas vozes firmes e cheias de fé, repetindo: Senhor, a tua vontade seja feita. Ana fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, não sentiu medo. Sentiu apenas uma certeza quietinha: aqui, eu estou em casa. Nos dias que seguiram, Ana continuou indo aos cultos, mesmo quando a dor apertava. As irmãs a visitavam, levavam sopa, oravam com ela. Não lhe prometeram cura imediata, mas lhe deram algo muito mais precioso: esperança que não dependia de circunstâncias. E então, numa manhã comum, enquanto tomava café com Maria, a mesma mãe de Pedro, Ana percebeu que estava se sentindo diferente. Irmã, hoje eu acordei e não senti aquela pontada no peito, ela disse, quase sem acreditar. É como se algo tivesse saído de mim. Maria sorriu, com os olhos úmidos. Deus não faz as coisas pela metade, filha. Ele sabe o tempo certo. Não foi uma cura instantânea como nos filmes, mas foi real. A cada dia, Ana recuperava um pouco mais das forças. Os exames, que antes mostravam piora, começaram a surpreender os médicos. Incrível, diziam eles, coçando a cabeça. Não temos explicação. Mas Ana tinha. Ela sabia muito bem quem havia estendido a mão sobre ela. No domingo seguinte, foi ela quem subiu ao púlpito para dar o seu testemunho. Não com palavras bonitas ou discursos ensaiados, mas com a voz trêmula de quem havia sido tirada do fundo do poço. Eu vim aqui procurando um milagre, ela disse, olhando para a congregação. Mas encontrei muito mais. Encontrei um Deus que não só cura o corpo, mas sarava a alma. Encontrei irmãos que não me julgaram, mas me carregaram nos braços quando eu não tinha forças. Encontrei uma igreja que não é feita de paredes, mas de corações que amam. E enquanto falava, Ana viu nos olhos daqueles que a ouviam o mesmo brilho que um dia viu nos seus, a certeza de que, se Deus fizera por ela, poderia fazer por qualquer um. Porque na CCB, os milagres não são coisas do passado. São sinais de que Deus ainda está no meio do seu povo, agindo de maneiras que a lógica não explica, mas que a fé entende. E enquanto houver alguém disposto a confiar, mesmo que seja com um fio de esperança, ele continuará escrevendo essas histórias. Uma de cada vez. Naquela noite, depois do culto, uma jovem chamada Marisa se aproximou de Ana com os olhos cheios de lágrimas. Ela segurou com força a mão da irmã e sussurrou, como se as palavras pesassem demais para sair. Eu também preciso de um milagre. Ana reconheceu aquele olhar. Era o mesmo desespero que ela própria já tinha sentido, a mesma dor que quase a engoliu inteira. Mas agora, em vez de medo, o que sentiu foi uma paz que só quem já foi resgatado pode ter. Então vamos orar, minha irmã, Ana respondeu, puxando Marisa para um canto mais quieto do salão, onde a luz das lâmpadas se misturava com o brilho das lágrimas que ainda escorriam pelo rosto da moça. Marisa começou a contar. Havia 3 anos, os médicos tinham dado um veredicto: ela nunca mais caminharia. Um acidente de carro tinha deixado suas pernas sem movimento, e as fisioterapias só serviam para lembrá-la do que havia perdido. Os remédios aliviavam a dor física, mas nenhuma pílula conseguia tirar o vazio que crescia dentro dela. Até que, uma semana antes, uma vizinha a convidou para vir à CCB. Eu vim porque não tinha mais para onde ir, Marisa confessou, enxugando o rosto com as costas da mão. Mas hoje, quando você falou, foi como se Deus estivesse falando diretamente comigo. Ana sorriu, porque sabia que não era coincidência. Ela própria já tinha sentido aquele chamado, aquela voz que parece sussurrar no meio do silêncio: levanta, filha. Ainda há esperança. Então, ali mesmo, entre os bancos vazios e o cheiro de café que ainda pairava no ar, as duas se ajoelharam. Ana impôs as mãos sobre os ombros de Marisa e começou a orar, não com palavras bonitas ou ensaiadas, mas com a mesma fé simples que havia aprendido nos pés da cruz. Senhor, o Senhor que sarou minhas feridas, que enxugou minhas lágrimas, que me tirou do lixo e me colocou entre os seus filhos, olha para esta irmã. Ela veio até aqui com o pouco que tinha de fé, mas o Senhor sabe que é o suficiente. Porque a fé não é pela quantidade, é pela qualidade de quem nela confia. E ela confia em ti, Jesus. O salão estava quase vazio agora, só algumas irmãs arrumavam os inários nas últimas fileiras.
Mas naquele momento, parecia que o céu inteiro tinha se inclinado para ouvir. Marisa fechou os olhos com força, e as lágrimas voltaram, mas dessa vez não eram de dor. Eram de uma expectativa que ela nem sabia que ainda podia sentir. De repente, um calor estranho percorreu suas pernas. Não era uma dor, não era formigamento. Era como se algo dentro dela estivesse acordando, como um rio que volta a fluir depois de um inverno longo. Marisa abriu os olhos de repente, assustada. Ana, ela sussurrou, com a voz trêmula. Eu sinto algo. Ana não disse nada. Só continuou orando, mais forte agora, como se soubesse que aquele era o momento. E então, bem devagar, como se temesse que fosse ilusão, Marisa tentou mover o pé direito. O pé mexeu. Era um movimento pequeno, quase imperceptível, mas era real. Marisa soltou um grito abafado, e as irmãs que estavam por perto pararam o que faziam, olhando para elas com os olhos arregalados. Glória a Deus! Uma delas exclamou, correndo para perto. Marisa tentou de novo. Dessa vez, o pé subiu um pouco mais. Depois, o esquerdo. Era como se os músculos, adormecidos por tanto tempo, estivessem lembrando como funcionar. E então, com o esforço que parecia vir de um lugar além dela mesma, Marisa se apoiou nos braços de Ana e se levantou. Primeiro foi um tremor nas pernas. Depois, um passo vacilante. Mas era um passo. E outro. E outro. O salão explodiu em louvor. As irmãs começaram a cantar, algumas chorando, outras rindo, enquanto Marisa, agora de pé, balançava como um bebê aprendendo a andar, mas com um sorriso que iluminava tudo ao redor. Eu estou andando. Ela gritou, e a voz quebrou, mas dessa vez era de alegria pura. Jesus me curou. Ana abraçou forte, e as duas choraram juntas, porque ambas sabiam que aquilo não era sorte, não era medicina, não era obra do homem. Era Deus, mais uma vez, mostrando que para ele não há impossíveis. Na semana seguinte, Marisa voltou à igreja. Dessa vez, não foi carregada nos braços de ninguém. Ela entrou caminhando, com suas próprias pernas, e quando subiu ao púlpito para dar o seu testemunho, não precisou de muletas, nem de cadeira de rodas. Só precisou de uma coisa: contar para todos que o Deus da CCB não é um Deus de histórias antigas. É um Deus de hoje. De agora. De milagres que acontecem quando a gente menos espera, mas exatamente quando mais precisa. E enquanto ela falava, lá no fundo do salão, uma senhora de cabelos brancos segurava o rosto entre as mãos, chorando em silêncio. Ela também tinha uma dor. Também tinha uma batalha. E enquanto ouvia Marisa, sentia algo mexer dentro do seu coração, como uma semente que começa a brotar depois de muito tempo enterrada. Porque na CCB, os milagres não param. Eles se multiplicam. Como pão que nunca acaba, como luz que não se apaga. Basta ter fé. Mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. E Deus faz o resto. O milagre que não acaba. A senhora de cabelos brancos, Dona Ana, não aguentou mais segurar as lágrimas. Enquanto Marisa terminava seu testemunho, ela sentiu um calor estranho percorrer suas pernas que, há 5 anos, atraíam a cada passo, obrigando-a a se arrastar entre a cadeira de rodas e as muletas. Senhor, se é para mim também, sussurrou, sem coragem de pedir em voz alta. Foi então que, como um sopro, uma força desconhecida a fez se levantar. Primeiro, um tremor nos joelhos. Depois, um passo. Outro. E outro. O salão inteiro se calou quando Dona Ana, aos 78 anos, caminhou sem apoio até o altar, onde caiu de joelhos, não por fraqueza, mas por gratidão. É verdade, meu Deus! Você ainda faz milagres, gritou entre soluços, enquanto irmãos corriam para abraçá-la. Naquela noite, 2 mulheres saíram do templo transformadas. Marisa, que aprendeu que sua cura não era só para ela, mas para acender esperança em outros, e Dona Ana, que descobriu que Deus não se importa com a idade das nossas dores e Ele as renova quando a fé, mesmo pequena, é sincera. Reflexão final. Milagres não são apenas curas físicas. São sinais de que Deus escreve nossas histórias com tinta de misericórdia, mesmo quando achamos que o capítulo já acabou. Às vezes, Ele espera apenas que alguém conte o que Ele já fez, para lembrar a outros que Ele ainda faz.
Lição: a fé não é medida pela intensidade do grito, mas pela disposição de confiar mesmo quando tudo diz que é impossível. E Deus? Ele gosta de surpreender quem não desiste de acreditar.